Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem vindo culto após culto, receber adoração, mesmo que tão falha, mesmo que tão insuficiente. O Senhor não se importa com os nossos pecados, desde que nós os entreguemos e os confessemos diante do Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso para pegá-los, perdoá-los e nos dar vestes novas. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de arrependimento, de mudança, de transformação. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Glórias a Deus. Nós só podemos ser irresistíveis para o Senhor se nós formos sinceros. Oh Deus. Se nós nos arrependermos e não ficarmos com remorso. Verdade, Jesus. Espírito Santo nos leva neste lugar de arrependimento, neste lugar de mudança, neste lugar de transformação. Porque só assim nós poderemos ouvir quando Jesus bater a porta. Se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos, pelo poder da Tua graça, não pelo poder do esforço, mas pelo poder da Tua graça, Jesus vai bater, não vai ser ouvido, e ninguém vai poder cear. Mas que nós possamos estar atentos, vigilantes, arrependidos, de verdade, quebrantados, para que possamos abrir a porta para Jesus e cear com Ele e Ele conosco. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Estende o teu cetro, Senhor, tua noiva. Ereremanai, somos a tua noiva, adornada, vestida. Somos a noiva preparada. Estenda o teu cetro de amor. Shakarabashantoriarabanas. Enquanto a Natália e o Ricardo adoravam essa música, eu senti no coração de passar para a igreja que há um cetro estendido para a minha vida e para a sua vida. Este cetro não provém de mãos humanas, não vem de sistemas, mas este cetro está na mão de Jesus. Ele é o nosso noivo. E Jesus tem ansiedade, assim como qualquer noivo natural. Jesus anseia ver sua noiva vestida,
Ele anseia abrir os braços para sua noiva e dizer: vinde bendita do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, porque eu te recebo, porque o meu cetro esteve estendido para você, estendido para você. E quando o meu cetro esteve estendido para você, eu estive derramando sobre a sua vida a autoridade de permanecer na minha presença e na presença de Jesus, do noivo. Nós somos salvos. Oh papai, Jesus, Senhor Espírito Santo, Tu sabes como é que cada um de nós chegamos aqui nessa noite. Talvez alguns totalmente desamparados, talvez desesperançosos, mas estamos, ó Pai, sendo ministrados que o Senhor é o Senhor da boa esperança. Só Tu és Deus, Senhor, e não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti. Obrigado pela plenitude do Teu amor, papai. Obrigado pela plenitude do Teu amor, porque hoje nós podemos viver o sagrado. Nós podemos estar diante de um sagrado matrimônio que está como propósito do Senhor para a Tua igreja com Teu Filho. Aleluia. Nós estamos aqui, Pai, não por uma obrigação litúrgica, mas nós estamos aqui porque cremos que, como noiva, o Senhor está de braços abertos para nos receber, e assim somos a melhor oferta. Estamos, ó Pai, atendendo a um chamado, a uma vocação de sermos sacerdotes, de conduzirmos a arca do Senhor, para que a Tua presença esteja estabelecida, Senhor Jesus, em nossas vidas, em nossas casas e famílias. Onde a arca do Senhor está estabelecida, a vitória está decretada. Portanto, nós não deixaremos de carregar esta arca. E através da Tua doce presença, toda mordomia, todo serviço, toda bênção, ela será estabelecida em nossas vidas, porque assim é promessa Tua. E como promessa Tua, nós sabemos que estamos amparados, que o Senhor é fiel. Diante da Tua fidelidade, nós contamos, Pai, com todas as misericórdias que precisamos que elas sejam renovadas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Amém, glórias a Deus. Antes de mais nada, faça o seguinte, estende sua mão para o presbítero aqui. Está vendo que minha voz está médio grave, né? Não vou cantar aqui barítono, não.
é que eu estou com uma tosse desde quarta-feira. Passei de sexta-feira para cá com bastante tosse, mas eu creio que o Espírito Santo, como das outras vezes, foi misericordioso, em que eu cheguei no púlpito dessa forma. Não tossi, eu tenho certeza que hoje o Senhor vai me preservar também assim, em nome do Senhor Jesus. Então diga aí: Senhor, abençoa o teu filho e retira toda impossibilidade física, toda inflamação em sua garganta vai sair em nome de Jesus. E a tua palavra será ministrada através do teu nome, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Amém, glórias a Deus. Abra aí então a tua palavra, abra aí o teu verbo, no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é considerado um dos maiores profetas, pelo povo judeu principalmente, um profeta extraordinário, um profeta que marcou uma história muito impressionante. Ele viveu uma transitoriedade onde o povo de Israel estava sendo exortado por uma renovação espiritual, mas por conta de uma rebeldia, não ouviam e não atendiam a voz do Senhor através do profeta. E assim então, o povo de Israel foi colocado como exilados, o povo de Israel foi dominado pelos babilônios, exatamente como a palavra do Senhor estava determinada pelo profeta. Então, o profeta Ezequiel é um profeta que a gente pode falar que ele sofreu muito. É um profeta que começou também muito novo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, conduziu o propósito que estava como sagrado em sua vida. Então, Ezequiel capítulo 44, vai para o versículo 7, nós vamos ler o versículo 7 e 8. Versículo 7, Deus assim através do profeta: porquanto introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração, e incircuncisos também na carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. Violastes a minha aliança, com as vossas abominações. Versículo 8, ele fala assim: não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas, o que? Como é que está na sua Bíblia aí? Coisas sagradas ou santas? Sagradas. Algumas traduções estão santas, ela pode ser tanto santas como sagradas. E ele fala assim: antes constituístes em vosso lugar. Ele fala de novo: estrangeiros para executarem o quê? O serviço no meu santuário. Ou seja, algo que o Senhor tinha colocado como sagrado para o povo de Israel, ainda lá em Moisés. Podeis assentar. Nosso verso áureo de hoje, eu vou dar umas rajadas aqui de aleluia, daqui a pouco vai ficar bonzinho, vocês vão ver como vai sarar rapidinho. Lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Olha só o que Jesus fala agora aqui: não deem o que é sagrado. Algumas traduções devem estar santo aí, na versão revista e atualizada está santo, na NVI está sagrado. E ele coloca aqui assim uma palavra muito forte: não deem o que é sagrado ou o que é santo aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então louvado seja o Senhor Deus e Pai por mais essa oportunidade que nós temos em nosso nono culto da vitória, nosso nono culto de primícias,
e de Santa Ceia do Senhor, onde o Senhor Espírito Santo estará nos direcionando a mais uma palavra muito importante, um tempo de consagração da igreja eleita nestes últimos dias, que está antecedendo então a segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar então sobre o sagrado, amém, amados? Como introdução à separação ou consagração da igreja pelo Senhor Jesus Cristo em sua primeira vida, colocou a igreja, Ricardinho, não como uma observadora, mas uma igreja coadjuvante. O que é um papel coadjuvante? É um papel de quem participa, de quem concorre em uma história que ela é mesma história. Então, se eu estou coadjuvante, a irmã Cida tem lá a oficina de costura dela, ela é a proprietária, e eu sou ali um empregado, eu poderia dizer que eu sou coadjuvante do trabalho, do mistério dela ali de costura, ou seja, o trabalho é dela, mas eu estou concorrendo com ela, estou num único propósito, dando uma ilustrada para ficar mais fácil. Então o coadjuvante, ele não tem o papel principal, mas ele concorre de igual forma em um mesmo propósito. Então a igreja, ela não apenas, ela não é observadora de forma nenhuma, mas ela participa do propósito que é sagrado. E o propósito que é sagrado de Deus, que a igreja participa, é a salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado no mundo, que veio como propiciação para que o mundo pudesse alcançar salvação, para que o mundo pudesse alcançar arrependimento. Então a igreja agora, como coadjuvante, ela participa de um propósito sagrado de Deus no mundo, e nós precisamos entender que Deus nos vocacionou para este papel muito importante. E eu creio que, muito embora essa palavra sagrado seja um termo conhecido e até mesmo tanto quanto pronunciado por nós, né? De repente a irmã Cláudia, o Soniel quando vai trabalhar também, a Natalinha não pega ônibus, mas os outros que pegam busão aí, falam assim, é sagrado, tem que estar naquele horário sagrado, não é isso? Para não perder o ônibus. Então algumas coisas se tornam sagradas para nós, porque a gente entende que aquilo é imprescindível, é algo muito importante, mas é algo que está totalmente no mundo natural. Então, eu tenho o meu salário que é sagrado para mim. Então, você considera que você tem que receber, se você não receber, você está perdido, é imprescindível. Então, eu preciso ter um emprego, porque eu preciso ter um salário para mim, algo que seja sagrado para que eu receba todo mês. Então, agora, quando nós pensamos em algo sagrado espiritual, é totalmente diferente. O algo sagrado espiritual, ele não se detém ou ele não se baseia em coisas que nós conhecemos, nosso salário, o horário. Não, o sagrado espiritual de Deus, ele é sobrenatural e ele está então agora concorrendo para aquilo que pertence ao reino de Deus. E nós agora, muitas vezes, por conta de colocarmos coisas sagradas no nosso dia a dia, né? Eu coloco família como algo sagrado, eu coloco relacionamentos, eu coloco, de repente alguém coloca time de futebol, né? Tem muito disso, né? Então as pessoas colocam coisas naturais e esquecem daquilo que é espiritual, que não deveria esquecer. E se eu lhe fizer uma pergunta, amados irmãos, para que você me responda agora com sinceridade, porque quando nós fazemos alguma pergunta, quando o Espírito Santo vem com uma pergunta que nos confronta, geralmente a gente quer responder, e eu sou igual a você, amado, não sou diferente não. Aí a pergunta ela bate, né? Aí você já quer responder justificando, argumentando, e não é isso. Você vai receber uma pergunta agora que vai te confrontar, mas seja sincero, não tente dar uma resposta argumentativa. Hoje, o que em sua vida é considerado como algo sagrado? O que é sagrado na sua vida? Entendendo que consideramos então o sagrado como algo importante, como nós falamos, algo imprescindível, é provável que nós podemos responder, a saúde é algo sagrado, não é isso? A saúde é algo sagrado. E tem também, além da saúde, o que mais? O emprego, a família.
e as conquistas seculares também. Então, vamos colocar assim, o estudo, qualquer coisa assim que seja importante para você, uma posição na sociedade, você coloque como algo sagrado. Não está errado. A questão é você colocar o sagrado tangível na frente daquilo que é espiritual. Agora, pela palavra, nós entendemos que Jesus, como nosso Cristo de Deus, ele veio ao mundo para fazer o quê? Olha aí, a Natália, não combinei com ela, ela leu em Colossenses, né? Ele veio, o que foi sagrado para Deus? Quando ele manda Cristo ao mundo, ele veio reconciliar a nós com o Pai, ou seja, ele veio trazer ao mundo uma oportunidade de reconciliação para todos aqueles que, através de Jesus, recebessem a Jesus como Salvador, pudessem estar então reconciliados com o Pai, nos libertando então do império das trevas, nos transportando para o seu reino de luz. E assim, amados, agora também nós, como filhos de Deus, nós estamos concorrendo, não é isso? Nós não estamos apenas observadores. Jesus veio, morreu por mim, eu fico observando. Jesus, muito bom, o senhor fez direitinho, viu? Foi direitinho, o senhor morreu direitinho, né? O senhor sacrificou direitinho, o senhor carregou sua cruz direitinho, levou tapa direitinho, Jesus. O senhor levou, a coroa de espinho foi boa, Jesus, foi tudo que fez direitinho, foi perfeito. Não, nós estamos não só observando, nós estamos agora coadjuvantes neste ministério messiânico de Jesus. Então agora Deus fala para mim, para você, que algo sagrado, maior, espiritual, é que nós sejamos concorrentes, ou seja, agentes influenciadores também da reconciliação para o mundo. Ou seja, nós estamos ajudando, auxiliando a Jesus. E apenas para fechar esta pequena introdução, vamos ver o que Paulo fala em sua segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 5, versos 18, com relação a isso. Ele fala assim: ora, tudo, e eu gosto de pegar sempre, tudo é tudo, amados. Eu tenho que chacoalhar vocês da forma que eu fui chacoalhado. Tudo, Soniel, é tudo, Soniel, é tudo. Pastor Edson, é tudo. Ele fala assim: ora, tudo provém de Deus. Se você entender essa primeira parte aqui, você vai entender que Deus está no controle de tudo, que Deus não perdeu o controle de nada. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo, ou seja, Ele fez um trabalho para Ele mesmo. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o que? Agora o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo, não imputando aos homens então as suas transgressões, e nos confiou o que? A palavra da reconciliação. Então, quando eu começo a entender que eu tenho um propósito espiritual que não está neste mundo tangível, eu já começo a entender agora que a palavra do Senhor, através da mensagem da cruz, ela corrobora, ela me faz o que? Participar de algo que é reconciliação, de um poder operante do amor de Deus no mundo, que é a reconciliação através da palavra. Tudo provém de Deus, tudo é vontade de Deus. E por que assim? Por que tem que ser assim? Porque para Deus o algo sagrado é a minha vida, é a sua vida, é a minha alma, a sua alma. Então por isso que Ele faz dessa forma. O Pai é santo, o Pai é Espírito, e porque Ele nos ama, o seu propósito sagrado é restaurar o nosso estado espiritual de santidade, que foi perdido, que lá em Gênesis, Adão, ele perdeu, ele se deixou a sua alma ser corrompida, e naquele momento então o estado de propósito espiritual foi perdido, o sagrado foi perdido, ali Adão perdeu o sagrado, e Deus fala assim: agora eu quero restaurar, eu quero restituir agora, tudo que foi roubado, tudo que passou por morte, tudo que passou por destruição por conta do pecado. Amados, neste dia de Santa Ceia do Senhor, não tem momento melhor. Hoje é o momento correto de entendermos que o nosso sagrado deve ser espiritual e não material, e principalmente com o alinhamento aqui agora, com o sagrado do Senhor, com aquilo que está
predito pelo Senhor como sagrado. E agora, Paulo nos fala o que nesse dia de Santa Ceia? Que o sagrado é nós fazermos um autoexame de nossas vidas, seguido o que? De arrependimento, mas da lembrança do sacrifício e da morte do Senhor Jesus Cristo. Então o dia de Santa Ceia, amados, como nós falamos, é dia de primícias. Quando nós denominamos como dia de primícias, é porque eu tenho que entender que é a minha melhor e maior oferta. É neste momento agora, não importa, eu podia falar assim, não importa os outros cultos, este é o culto ápice, este é o culto primário, é o culto onde o sagrado, onde o propósito de Deus está sendo o quê? Anunciado, mas também vivenciado. Então, quando eu faço esse autoexame, quando eu olho para Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, eu me lembro desse sacrifício, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que estar no estado o quê? De um arrependimento muito pleno e muito verdadeiro. Então este sagrado da Santa Ceia é algo que nós devemos viver todos os dias. É o dia de sermos a melhor oferta, como eu falei, e assim reconciliarmos com Deus. Mas também existe o sagrado da igreja. O que seria o sagrado da igreja? O sagrado da igreja é viver como o corpo de Cristo, amados. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos vivendo o que? A unidade espiritual, uma só fé, uma só esperança. O que eu estou ligando com você está sendo ligado nos céus, o que eu estou desligando com você aqui está sendo desligado nos céus. E quando a igreja se reúne em oração, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Mas quando este sagrado de unidade ele não é entendido, Satanás dá risada. Ele fala, está fácil, aqueles crentes lá estão facinho demais, eles não estão entendendo, eles não estão entendendo o propósito sagrado que Deus colocou para a vida deles, vai se divertir. Então, amados, o sagrado da igreja é a unidade, e eu quero trazer agora algo muito importante novamente. Nós temos um tema, quando Deus colocou no coração do presbítero, o nome da igreja, o versículo que serviu como base do nome da igreja, ele colocou um tema, uma separação. Eu quero ler primeiro o versículo, para nós podermos chegar depois no tema, lá em Deuteronômio 10, 8, eu não lembro que dia da semana que era, mas eu lembro que era por volta das 5 horas da manhã, o Espírito Santo cochichou mesmo no meu ouvido. Eu posso dizer assim que eu ouvi mesmo, Deuteronômio 10, 8. E tanto eu ouvi que eu acordei, e a primeira coisa que eu fui fazer, não fui escovar dente, fui pegar este texto aqui para ler. Então diz assim, o Senhor através de Moisés: por este mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, para levar o quê? A arca. Levanta sua mão e fala assim, levar. Pode levar. São 3 verbos ali, 4 verbos importantes aqui. Então ele falou assim, para levar a arca da aliança do Senhor. E agora, para estar, diga estar. E ele fala, diante do Senhor. E ele continua, para o servir, diga servir. E para abençoar. Em seu nome até o dia de hoje. Então, o que o Senhor me colocou no coração, eu quero que você abra um ministério com esta vocação deste sagrado, separados para um propósito levítico e de reino. Ou seja, quando alguém perguntar para você qual que como é que fala, o viés da sua igreja, a linha teológica da tua igreja, tem umas pessoas que perguntam uns negócios meio doidos assim, aí você fala assim, minha linha teológica é Jesus, pode dar lata. Mas é lógico que é Jesus. Então, você sabe que é lógico que é Jesus, pronto, acabou. Não, mas eu quero saber o chamado. Então é chamado. Não, nós somos vocacionados, separados para um propósito levítico e de reino. Agora vamos entender o que significa isso, amados. Hoje, como igreja eleita do Senhor, nós precisamos viver o propósito, o sagrado de Deus, de carregarmos o que? A arca da aliança. O que tinha na arca da aliança? A presença do Senhor, a autoridade do Senhor, a unção do Senhor. Onde a arca da aliança estava presente,
tudo estava, vamos colocar, passando por uma vitória, por um poder do Senhor, ou seja, a presença do Senhor na terra. Então, quando nós carregamos a arca do Senhor em nossas casas e famílias, nós estamos carregando a presença do Senhor, mas também na sociedade que está ao nosso redor. Quando nós carregamos a arca do Senhor na sociedade, é o trabalho agora de levar, é exatamente conduzir a presença do Senhor para a sociedade, de fazer permanecer a presença do Senhor na sociedade e também de mordomia através de servir. Então aqui nós vemos totalmente aqui as palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, do evangelista Tiago. Um aponta, olha, a fé vem a salvação vem pela fé e não vem pela obra, e o outro fala, vem pela obra, mas não vem só da fé. Na realidade é isso, amados, a fé é crer o quê? Na presença do Senhor, crer que Ele existe, é você levar a palavra do Senhor com algo que você crê de todo o seu coração, e quando você faz isto, você serve, você permanece e você também abençoa. Então o nosso chamado, a nossa vocação como Ministério Evangélico Levi, separados para um propósito levítico e de reino. Entrando agora no nosso texto, referência da palavra de hoje, nós lemos aqui, lá em Ezequiel 44, 7, 8, mas eu quero ler aqui o versículo 8 novamente. Nós vemos que Deus estava falando com o povo de Israel sobre um cuidado, havia tido uma inversão de valores daquilo que era sagrado, era algo totalmente inadmissível, mas o povo de Israel tinha essa, por uma conta de uma rebeldia, uma desobediência, eles fizeram isso que nós vamos ler aqui. Não cumpriste as prescrições, as prescrições estavam montando lá, falando lá de Moisés, lá em Moisés, a respeito das minhas coisas sagradas. Deus tem coisas sagradas. Deus tem coisas sagradas. E ele fala assim: antes constituísse o que em vosso lugar estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário. Nós vemos no verso 7 que ele fala que são estrangeiros incircuncisos de coração, ou seja, que não acreditavam nada em Deus, mas incircuncisos também na carne. Ou seja, Deus está falando assim: vocês fizeram tudo errado, está tudo errado. E amados, a exortação de Deus ao povo de Israel estava nessa falha de condução do ofício sacerdotal diante do tabernáculo, que abrigava tudo que o Senhor havia considerado como sagrado. Dentro da arca da aliança estava o maná, estava um pote de maná, estava o bordão de Arão, o primeiro sacerdote, nós vamos falar sobre ele. Ou seja, quando ele foi indagado, o povo de Israel, alguns homens maus, levianos, se levantaram contra Moisés e contra Arão, questionando o sacerdócio de Arão, e naquele momento então, Moisés coloquem os seus bordões aqui, das tribos, aquele bordão que floresceram, bordão é madeira, como se fosse um pedaço de pau ali, estava morto, e o bordão de Arão floresceu, comprovando que a vocação de Arão era o sacerdócio, era um sacerdócio levítico. Então este bordão estava dentro da arca, e também as tábuas das leis. Então as tábuas das 10 leis, o bordão e o pão do maná. Agora, o Senhor considerava tudo isso como sagrado, inclusive a própria arca dentro do tabernáculo também. Agora, infelizmente, essa corrupção sacerdotal começou lá em Salomão, um homem que é considerado o homem mais sábio do mundo. Antes dele não teve, nem depois dele teve alguém tão sábio, mas em determinado momento, por conta de uma vaidade, ele se casa então com 1000 mulheres, onde 300 dessas 1000 mulheres eram estrangeiras. E as irmãs sabem, né, que vocês, para conquistar a gente, tem todos os jeitinhos, né, Ricardo? Tem todas as manhas delas, né? Agora você imagina 300 mulheres estrangeiras ali na cabeça de Salomão, né? Aí Salomão sacrificou crianças dentro do templo. Ele fez rituais satanistas dentro do templo do Senhor. E por conta disso,
Deus permitiu então, depois do seu reinado, que o seu filho, o Roboão, não reinasse sobre as 12 tribos. Houve uma separação, 10 tribos para um lado, que depois se tornou, as 10 tribos se chamou Israel, e Judá ficou separada com a tribo de Benjamim. Na realidade então, amados, aqui agora ocorreu algo muito ruim, que é por conta da desobediência, quando Salomão não entendeu a palavra do Senhor como algo sagrado, as ordenanças do Senhor, as prescrições do Senhor ditas a Moisés, dá aquela bestagem na cabeça de Salomão, por conta daquelas 300 mulheres que eram estrangeiras, e naquele momento então, houve uma corrupção, vamos colocar, do sacerdócio do Senhor, no templo do Senhor. Irmãos, todo erro da igreja eleita sempre começa onde? Pela desobediência da palavra. Todo desvio de sacerdócio, toda perda de propósito sagrado acontece por conta da desobediência da palavra. A palavra do Senhor deve ser o que em nossas vidas? O sagrado todos os dias. Nós não até vemos aqui no nome, Bíblia Sagrada, é isso? Está aqui Bíblia Sagrada? Mas ela é sagrada quando ela não está fazendo apenas um papel de Salmo 23 atrás da porta, de Salmo 91 atrás da porta, ou quando ela está em cima da escrivaninha, ou quando ela está em cima de qualquer lugar aberta no Salmo 23, cheio de poeira. Aí, quando você vira a página assim, a página branquinha, mas aquela amarela assim, que nunca sai dali, nunca se mexe naquela Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é para ser observada. A Bíblia, ela tem que ser coadjuvante, ela tem que ter participação, ela tem que concorrer na minha vida, na sua vida, como algo que faz o que? Consolidação da nossa fé. Então a palavra do Senhor, amados, a palavra do Senhor deve ser em nossas vidas o algo sagrado todos os dias. Vamos ver então a orientação de Paulo em sua segunda carta ao pastor Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 5. Olha só o que Paulo fala, muito interessante. Timóteo, tu Timóteo, porém, olha, permanece, de novo, permanência na presença, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo, de que foste inteirado, ensinado, aquilo que você teve como treinamento, podia colocar assim, sabendo de quem o aprendeste, do Espírito Santo. E ele fala assim, e que desde a infância sabe o que? As sagradas letras, ou seja, escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, as sagradas letras, a palavra do Senhor, ela, quando é algo sagrado no meu coração, no seu coração, ela concorre em sabedoria para a minha vida, em sabedoria para a sua vida. Amados, nós temos que orar mais a palavra do Senhor. Nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nós temos que ter, não como como é que fala? Com um amuleto, mas a palavra do Senhor tem que ser o quê? Exatamente o algo sagrado que nós devemos declarar. É no momento das lutas que você vai falar assim, o Senhor é meu pastor, Ele é meu pastor, e com certeza nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Tendes bom ânimo. Eu digo-vos essas coisas, tendes bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Então nós temos todas essas palavras do Senhor Jesus. Agora, Salomão e todo o povo de Israel fizeram o caminho inverso do que Paulo estava ensinando para Timóteo. Ele perdeu o sagrado, o ensinamento da palavra, e por conta disso o sagrado ofício sacerdotal se perdeu em todo Israel. Foi um colapso, foi um caos, algo que em nossa geração está muito contemporânea, amados. Nós estamos vivendo este caos, este colapso, exatamente porque o sagrado da palavra não está mais sendo colocado como algo prioritário, e sim as coisas tangíveis. Ou seja, eu tenho que ter tempo para ler tudo de tudo, mas nunca tenho tempo para ler a Bíblia. Eu tenho que ler tudo que o patrão me coloca no WhatsApp. Antigamente, antes do WhatsApp,
algumas pessoas entravam no serviço 7, 8 horas da manhã, algumas ainda entravam um pouquinho antes, 1 hora antes, porque tinha coisa para fazer, saía 2, 3 horas depois, porque tinha muita coisa ainda para fazer. Agora, as pessoas, por conta do WhatsApp, elas já começam a entrar no emprego 3 da manhã, 4 da manhã, ou seja, sai do emprego 9 horas da noite, 10 horas da noite, está no WhatsApp, passando coisa no emprego. Ou seja, antigamente para ler a palavra, não consigo ler a palavra, dá sono, como é que eu vou ler a palavra de madrugada? Como é que eu vou ler a palavra 10 horas da noite? Ou seja, facilmente, Satanás, como diabo, como astuto, ele conseguiu fazer com que o homem perdesse o sagrado da palavra de Deus. E hoje então, nós estamos vivendo essa corrupção também do sacerdócio, do ofício sacerdotal instituído por Deus em nossas vidas. Amém, amados? Eu gostaria de trazer agora algo de valor como sagrado. Está lá em Êxodo 29. Nós temos que entender que além do sacerdócio, existe algo muito sagrado que nós devemos colocar como prioridade. Moisés diz assim: as vestes santas, nós cantamos sobre isso, as vestes santas, eu pôr aqui na NVI, está sagradas, de Arão, passarão a seus filhos, depois dele, para serem o que? Ungidos nelas e consagrados nelas. E eu dou graças a Deus, amados, eu quero que você dê graças a Deus por algumas palavras que o Senhor revela para esta igreja, amém? E o Senhor me deu uma revelação muito linda aqui. Essa vocação de Arão foi direta de Deus, amém? Mas quando Deus orientou a Moisés para fazer as vestes sagradas de Arão, essas vestes tinham um simbolismo total da presença do Senhor. Elas representavam as tribos, as 12 tribos, elas tinham um simbolismo muito forte da presença do Senhor, da autoridade do Senhor, da grandeza do Senhor. Mas aqui Arão, como primeiro homem, como primeiro sacerdote, ele é vocacionado pelo próprio Deus. Mas sobre Arão foram colocados o que? Vestes sagradas. Agora observe que ele fala aqui, olha, passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nela e consagrados nela. Depois de Arão, as vestes sagradas sempre foram a mesma. Por exemplo, os filhos de Arão, agora nós vamos fazer uma nova veste sagrada para o filho de Arão. Não era a mesma veste sagrada, por quê? Aquilo que é sagrado não se muda, se muda o sacerdócio. Entendeu? Pegou aí? Então o sacerdote, agora o sacerdócio, ele é consagrado pela veste. Amém, amados? Então, os novos sacerdotes agora, eles têm que estar concorrendo numa mesma veste sagrada. E o que nós estamos vendo é homens e mulheres colocando vestes sagradas novas, que Deus não pediu para fazer. As vestes sagradas continuam as mesmas. O que muda é o sacerdote. Então, se vem alguém depois de mim, ele vai ter que colocar a mesma veste sagrada que eu coloquei, a mesma veste santa que eu coloquei, e as pessoas não estão entendendo isso. Elas estão colocando a prioridade no sacerdote e não na veste sagrada. A palavra deixa bem claro aqui que os sacerdotes serão abençoados, eles serão ungidos por conta das vestes. As vestes sagradas não mudam. Quem muda são os sacerdotes. Mas quando os sacerdotes são consagrados, eles estão na mesma veste que um dia foi sagrada por Deus. Amém? Então o propósito da veste sagrada é a mesma. Nunca perdeu o simbolismo que Deus colocou. Tem que manter. E as pessoas estão tirando, amados. Então o sacerdote foi por consagração e separação, mas em sua veste havia todo um simbolismo sagrado da santidade diante do Deus de Israel. Vejamos então no livro de Apocalipse agora, nosso Senhor Jesus revelando ao apóstolo João algo muito importante sobre a separação da igreja. Apocalipse 1, 4 a 6. Apocalipse 1, 4 a 6. O Senhor Jesus revela assim ao apóstolo João: João,
às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aí ele termina assim no 6, e nos constituiu o que? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Então nós somos constituídos reino e sacerdotes, mas a glória está na veste que um dia foi ungida por Deus. É o mesmo propósito. Amados, o Senhor Jesus revela ao nosso irmão apóstolo João que sua igreja eleita também possui uma vocação e separação para o sagrado sacerdócio, mas nós não podemos perder a essência, que nossas vestes precisam ser santas, sagradas, para o ofício, para quem? Para Deus. Então, a minha veste é sagrada não para que eu tenha que oficiar a Natália ou o Ricardo. A veste da irmã Cida não é para oficiar a irmã Cláudia não para o Soniel, assim por diante. As nossas vestes, elas são sagradas, ou seja, porque elas representam a minha santidade, o meu arrependimento. É um simbolismo do Deus Pai na minha vida, da grandeza do Deus Pai na minha vida. E quando nós falamos então que Jesus está aguardando a igreja, a noiva, com as vestes nuspiciais, é exatamente as vestes que continuam sendo santas e sagradas pelo Senhor. E assim entendendo, então, gostaria de trazer novamente a nossa pergunta inicial. Hoje, amados, em sua vida, o que está sendo considerado como algo sagrado? Hoje, na sua vida, o que é sagrado? Observemos por algum momento. Se nós não estamos na mesma desobediência de Salomão. Observemos se nós não estamos negligenciando a palavra, não obedecendo a palavra sagrada de Deus, e por conta disso, então, profissionando o ofício de nós sermos a melhor oferta, o melhor sacrifício ao Senhor. O nosso verso áureo, as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 7, verso 6, ele ainda fala sobre algo que é sagrado. Não deem o que é sagrado. Na versão revista atualizada está santo. E aqui ele fala aos cães: não atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Amados, como eu falei, pode até parecer uma palavra um tanto quanto forte de Jesus, mas ela é muito contemporânea para a nossa geração. Quando Jesus fala de cães aqui, amados, ele está exatamente falando o quê? Dos sacerdotes daquela época, que eram considerados por Jesus como cães, porque eles eles negligenciavam as leis por conta de vaidade, por conta de se autovalorizarem, mas desvalorizarem o próximo. O judeu estava lá miserável, sofrendo. Eles olhavam para aquele judeu sem misericórdia e falavam: porque você merece, você deve ter feito alguma coisa, você é pecador, você é doente porque você pecou, ou seus pais pecaram. Ou seja, eles davam sentença de juízo, mas não justiça de amor. E Jesus então, ele chama aqueles líderes religiosos, os sacerdotes daquela época, de cães. E ele fala assim, aos porcos, e esses porcos aqui, porco é considerado imundo. Ele está exatamente fazendo uma alusão agora para Roma, para o governo de Roma. Ou seja, vocês estão oferecendo o que é santo aos cães, então não atirem as suas pérolas aos porcos. O que é pérola? Aquilo que você tem de valor, aquilo que você tem como crédito, aquilo que você tem como algo que deve ser valorizado e passado como herança, legado. E ele fala assim: olha, não jogue isso para os porcos. Amado, hoje, quando nós pensamos nesses cães e nesses porcos, é claramente os líderes religiosos da nossa época também, e claramente os homens deste sistema pernicioso político que está no mundo.
Então hoje a igreja, ela está lançando sim, aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, para os cães. Ou seja, não para Deus, mas eu tenho que dar, eu sou obrigado a dar o dízimo para o pastor, eu sou obrigado a ofertar, eu sou obrigado então a aceitar um sistema totalmente incorreto, leis incorretas, e eu então me debruço essas leis, eu entro, eu aceito de ideologias, eu aceito as relatividades dentro da igreja, para que eu possa então estar dentro de um sistema e ser aceito dentro do sistema. E o Senhor está falando, não deem o que é santo, sagrado aos cães, não lancem suas pérolas aos porcos. Amados, nós temos que tomar cuidado, isso é muito contemporâneo em nossa nação. Homens estão oficiando a homens, e não mais a Deus, e isso é muito perigoso. Nós não devemos nos esquecer que nossas vidas são o sagrado para Deus. A minha vida é o sagrado para Deus. Então a minha vida eu tenho que entregar para Deus. Aí eu entendo que dentro de um ensinamento muito específico, o marido tem as suas obrigações para a esposa a obrigação para o seu marido, o pai tem obrigação para os filhos obrigação para os pais, mas nós temos que entender que individualmente, particularmente, nem esposa, nem esposo, nem pais e nem filhos são mais importantes que o Senhor. E muitas pessoas estão oficiando a sua vida, ou seja, estão entregando suas pérolas, aquilo que é de valor, o que? Para pessoas. E eu falei, não sei qual foi a ministração que eu falei, infelizmente, as pessoas estão também colocando até animais na frente de Deus. Ou seja, as pessoas falam assim, eu prefiro ter animais do que ter pessoas, porque os animais me entendem, as pessoas não entendem. Ou seja, está tendo uma inversão do propósito, daquilo que é sagrado. Se a vida é algo sagrado para Deus, se a alma é algo sagrado para Deus, como é que eu posso colocar que um pet é mais importante que a vida de uma pessoa? De forma nenhuma. Eu não posso ter esta inversão, porque quando eu inverto, tem essa inversão. E eu fico proposto, amados, a exílios, assim como Israel estava proposto para ser exilado. Quando nós invertemos o sagrado, nós estamos correndo risco de cativeiro. Eu quero orar com vocês, através dessa música, que a Natália e o Ricardo vão cantar. Depois nós vamos partir para o momento de Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Estão acesas só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu
Glória a assim, Deus. meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Ore, caramba. Eu já coloquei Oh, Deus. as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Oh, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esta palavra que vem como confronto para nós. Mas eu entendo que o Senhor, assim como diante do povo de Israel, através do profeta Ezequiel, o seu propósito, Pai, sempre foi de reconciliação. Que as nossas almas, as nossas vidas têm valor para o Senhor. Portanto, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem trazido palavras de despertamento para a tua igreja. Nós te pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que muitas vezes nós invertemos, por todo sacerdócio indevido, por toda entrega indevida, por toda inversão de valores. Nós te pedimos agora, Pai, que o Seu Santo Espírito possa nos direcionar a uma vida de sacerdócio correto, a uma vida onde nós também possamos ser agentes influenciadores da reconciliação das nossas casas e famílias, da sociedade. Nós entendemos, Pai, que somos separados para um ministério levítico, também de reino. Diante deste ministério levítico, nós estaremos conduzindo a arca, a Tua presença, para que a Tua presença seja permanente, mas também, ó Pai, para que nós possamos entender que através da Tua presença em nosso meio, nós viveremos toda a mordomia, todo o serviço, de abençoarmos todos aqueles que estão ao nosso redor, não importando quem seja. Nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Acabou de pregar, graças a Deus, amém, aleluias, amém? Vamos abrir a nossa palavra, o nosso verbo, vamos para o nosso momento de Santa Ceia. Eu peguei apenas um versículo, e este versículo está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8. Ele fala sobre as bênçãos sobre todos, mas no versículo 8, ele fala uma revelação que parece que como se tivesse em um parêntese de todo aquele contexto que Salomão estava falando. Ele fala assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua ou tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que em nenhum momento falte o óleo sobre a sua cabeça. Óleo é unção. Então vamos pedir ao Senhor neste momento, para que Ele possa estar consagrando os elementos, os pães e o vinho, o suco de uva, para que nós possamos, através
tomar o pão e também tomar o cálice, nós possamos ter esta autoanálise como propósito sagrado em nossas vidas. A bênção, papai, diante do Senhor, eu quero declarar a minha gratidão. Eu não queria, pai, estar em qualquer outro lugar. Hoje, neste dia 1º, às 19h28, eu não queria estar em qualquer outro lugar, a não ser aqui na tua presença, declarando que a minha primícia, o meu sagrado, é entregar o meu coração como oferta, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E neste momento, pai, neste ato, nós estamos aqui consagrando o elemento pão, o elemento suco de uva, para que o sagrado da reconciliação esteja declarado sobre as nossas vidas neste dia. Portanto, pai, eu me ajoelho diante do Senhor, não para homens, não como ofício para homens, mas como sacerdote que oficia diante do Senhor o ministério da reconciliação. Eu peço perdão pelos meus pecados, peço perdão pelos pecados da igreja. Eu creio que cada um, pai, neste momento está também fazendo seu pedido de perdão. Eu te peço, pai, que tudo aquilo que nós falamos, deixamos de falar, fizemos ou deixamos de fazer, qualquer algo que tenha entristecido o teu coração, por conta de nós não entendermos o propósito sagrado, nós te pedimos perdão. E te pedimos, ó Pai, a oportunidade de, assim reconciliado com o Senhor, termos uma vida nova, uma vida de sacerdócio, de ofício correto. É o que nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Disse Jesus: este é meu sangue que vai no meio de vós. Mais perto quer estar, Aleluia. meu Deus, de ti. Chama o corpo que vai no meio de Ainda que seja dor, meu na ti. Sempre de suplicar, mais perto quer estar, mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Andando triste aqui na escuridão, paz e Aleluia. descanso a mim, teus braços dão. Sempre de suplicar, mais perto quer estar, mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Levantemos o pão. Pão significa o corpo de Cristo, a carne de Cristo.
mas o pão também significa a palavra do Senhor. Então, quando Cristo entregou o seu corpo na cruz para ser moído, para ser castigado, o sagrado pela palavra, o verbo estava sendo entregue. Mas o propósito desse sagrado era uma vitória. Jesus venceu. Nós estamos aqui hoje, vamos comer do pão. Nós vamos estar alcançando esta mesma vitória também em nome de Jesus. Comamos todos do pão. Aleluia. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Coríntios, ele declara que, da mesma forma, havendo ceado, tendo comido do pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice agora é o cálice da nova aliança. Este suco de uva, ou vinho da época, estaria representando o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é sagrado. É no sangue de Cristo que nós alcançamos expiação, perdão. É no sangue de Cristo que nós declaramos para a morte. Aonde está a morte, o teu aguilhão? É no sangue de Cristo que nós somos reconciliados de uma forma espiritual com Deus. Tomemos, pois, todos agora em nome de Jesus. Aleluia. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Dá umas rajadas aqui para ver se, amém? Graças a Deus, não tossi muito, né? Só um pouquinho, glórias a Deus, né? Louvado seja Deus, Deus é bom demais, Deus é bom demais. Aí eu lembrei de uma música, acho que dá até para o Ricardo. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, contente estou, Deus é bom para mim. Ah, Ricardo. Quer que canta ou toca? Não. Amém, amém. Do grupo não, da escolinha, né? De crianças, amém. Glórias a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Nós temos então nossos avisos, nós temos o nosso relógio de oração, que está correndo, o tempo não para, o tempo voa, mas Cristo está chegando numa boa, está chegando de boa, amém? Então ficamos espertos aí que está chegando de boa. Oração nas terças-feiras de manhã, das 8 às 9 da manhã. Quero fazer para você, amado irmão, pena que muitas pessoas não estão aqui, eu gostaria de estar falando isso com muitas pessoas. Todo o trabalho da igreja é um ofício sacerdotal. Eu acho que o pastor mais do que ninguém vai entender o que eu estou falando. Não é fácil. Não é fácil você estar ministrando. Eu fico doente, eu também tenho os meus problemas, tenho as minhas emoções, tenho angústias também, tenho felicidades, graças a Deus também sorrio, né? Glórias a Deus. Quer dizer o quê? Nós temos todas as complicações também, mas o ofício não pode parar, ou seja,
O sacerdote que era levantado por Deus naquela época, ele não falava, ó, deu seu dia de entrar, não, Deus, hoje não vou entrar não, porque hoje eu não estou legal. Não, ele tinha que entrar. E ainda tomando cuidado para não morrer lá dentro, né? Então é assim, então existe todo um cuidado. Por que o presbítero está falando isso? Porque alguns trabalhos da igreja, muitas vezes nós vemos que a igreja não está dando o valor, merecimento que deveria dar. Nós temos aqui a nossa oração às 8 horas da manhã, das 8 às 9. Eu tenho sempre colocado uma oração aqui, né, como áudio da igreja. Aí quem ouve? Ricardo, a mãe do Ricardo, a irmã Fátima, a irmã Cida. Mais ninguém. A Natália está aqui, a presbítero está aqui. Mas ninguém ouve. Eu quero dizer o seguinte, ali nessa oração, eu estou em batalha espiritual, amados. Eu estou colocando a vida de vocês. Eu estou orando por vocês. Estou profetizando sobre a vida de vocês. Então, quando você não participa, você não concorre, você não é coadjuvante. Você está como observador. Passa pela mensagem, o presbítero coloca lá em negrito, ouça a oração. Você passa como observador, mas não ouve. Aí você fala assim, presbítero, não tem horário, o senhor ora durante 30 minutos, 40 minutos. Beleza. Mas durante o dia você vê tanta coisa. E ainda, muitas vezes, eu estou sendo claro aqui, tá, irmão? Não sou hipócrita não, tenho que falar para a igreja. Por isso que eu falei, queria que estivesse todo mundo aqui, mas acho que eu vou passar depois, fazer um recorte dessa palavra e vou colocar no grupo da igreja. Mas aí não vão ouvir, é exatamente o que eu estou falando. Não ouvem o que eu passo, né? As pessoas ouvem tudo, todas as pregações de todo mundo, coloca a pregação de todo mundo no grupo da igreja, mas não ouve o que o presbítero fala, não acompanha o que o presbítero fala. Neste momento, um dia que deveria estar todo mundo aqui, da igreja, membro, é o dia de primícias, tem que estar aqui, mas provavelmente está fazendo qualquer outra coisa, ou está ouvindo um culto online de outra igreja, e não está aqui, não está nem acompanhando o nosso culto. Então, eu estou falando isso com amor mesmo, mas eu creio que eu não faço para homens, como eu falei, o meu ofício não é para homens, mas eu estou passando para que Deus te desperte por isso, porque um dia você não vai poder dizer, eu não ouvi, eu não tive, ninguém me falou, e aí Deus vai falar, como assim? Você ouviu todas as orações que o presbítero fez por você? Você sabe quantas vezes, quantas madrugadas o presbítero esteve orando por você? Quantas vezes ele te apresentou? Quantas vezes ele foi no monte lá, chorou por você? Então, amados, concorrer no mesmo propósito de sagrado, é você estar no mesmo entendimento de separação levítica e de reino. Nossa igreja tem que conduzir a Arca da Aliança. Se você estiver como Uzá, todo mundo lembra da história de Uzá? Uzá é aquele que indevidamente colocou a mão na arca, indevidamente, não era para colocar a mão na arca e morreu. Então muitas pessoas, a arca está sendo conduzida pelo Ministério Evangélico Levi, mas aí alguém vai querer colocar, né, pastor, a mão indevidamente na arca e Deus vai, entendeu? Entendeu? Então só estou falando isso para que você entenda. E quando você está fora do sagrado, usar lá, ele teria que ter visto as orientações de como carregar a arca, tinha a forma de carregar a arca de forma correta, mas ele desprezou a palavra, as prescrições de como carregar a arca. Então, a arca do Senhor está sendo carregada aqui nessa igreja, eu creio nisso. Mas, se você estiver como usar dentro da igreja, corre o risco de sofrer aí, de repente, uma sentença de Deus. Amém? Terça-feira, célula, na casa da irmã Cida, às 20 horas. Tá boa já de garganta, hein? Não vou arriscar não, senão eu vou, né? Se eu vai dar ruim. Mas amém, terça-feira, às 8 horas, tem sido bênção, glórias a Deus. Quem não está indo está perdendo o caldinho, né? Não, está perdendo a palavra, né? O caldinho é verdade. Amém.
Exatamente isso, irmã Cida. Amém? Então esteja na célula em nome de Jesus. Quarta-feira, das 20 horas, nós estamos aqui no nosso culto da vitória, vitória sobre as circunstâncias, também seguindo com o subtema Caçadores da Esperança, com um tema mais uma vez. E, amados, quarta-feira agora vai estar o pastor Clodoaldo Ramos, da capelania aqui mais uma vez. Pedi para ele estar aqui, ele vai estar aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar ele mais vezes até, quando ele estiver de folga, porque não tem culto na capelania às quartas-feiras, então vou ver se eu consigo colocar mais pessoas aí para estar ajudando a gente. Mesmo porque eu vi se quarta-feira ainda estou naquele processo de talvez de cura ainda da garganta aqui, né? Natalinha também. Amém, amados? Então quarta-feira esteja aqui honrando ao Senhor, mas também honrando aqui a vida do pastor Clodoaldo, participando aqui do culto, tá bom? Aí na domingo nós temos o nosso culto da família novamente, né? Em nome de Jesus. Venha, traga alguém em nome de Jesus. Amém? E, amados, é importante nós orarmos. Eu estou lembrando aqui, porque só para vocês entenderem a questão da complexidade, né? Como é que fala o pastor Rogério também, como é a dinâmica da parte operacional. Hoje, 2 pessoas que praticamente eu alcancei pela capelania, para dar aconselhamento. Eu passei o link da transmissão, crendo que elas estavam precisando ouvir, e a gente não conseguiu transmitir, porque teve algum problema. Tudo isso, amados, não é coincidência não é coincidência, isso é levante. Por isso que eu falei, para colocar a igreja, abrir uma porta da igreja lá, para fazer tudo que se é feito aqui, existe um trabalho muito grande. O estudo da palavra para quem prega, para quem canta, ensaio, separação. Então, não é uma coisa qualquer. Para você que está como membresia da igreja, tem que valorizar, tem que valorizar. E a melhor forma de você valorizar é se entregando com uma oferta para o Senhor. Não tem outra forma. E orando. Ore pelos líderes, ore por mim. Tá eu, a Sandra, a Natália em casa com tosse. Entendeu? Tosse, né? A gente vê assim que... E a semana foi de muito trabalho. E amanhã eu tenho que estar na capelania de novo. Então, é concorrido para o propósito sagrado. Vamos ficar de pé. Amém?